psicológico. E é um retrato da natureza humana, de seres humanos, aqueles que têm um temperamento, têm um psiquismo mais introspectivo, aqueles que são mais extrovertidos. Enfim, são 4 tipos psicológicos. O livro eu recomendo, é bem interessante. Mas no caminho do desenvolvimento espiritual, nós também encontramos 4 tipos psicológicos também voltados para essa questão. A maneira como as pessoas se identificam com essa busca. Então, há aquelas pessoas, e todas, resultam, todas precisam ser respeitadas dentro da sua natureza. E não querer que as pessoas sejam todas iguais. E achar que o seu tipo, a sua forma de ser é a única possível e a única. Então, a gente tem que abrir um pouco esse campo, abrir um pouco esse entendimento. Porque as pessoas que se relacionam com a questão espiritual, com o luminoso, como diz a boa língua, né? De uma forma devocional. Ela tá envolvida com esse padrão psíquico, com esse padrão psicológico, de ter um relacionamento devocional. Para ela pouco importa as questões intelectuais, filosóficas, profundas. Não, ela tem uma obsessão para desenvolver a fé. Então, ela não precisa entender, ela não precisa compreender nada, ela só precisa estar naquilo, se entregar para aquilo. E é um relacionamento muito bonito. A gente percebe isso no yoga, essa linha de desenvolvimento, eles chamam de Bhakti Yoga. É uma linha onde as pessoas elas desenvolvem essa questão devocional, de ficar em orações, em mantras, E aqui também, no meio da gente, tem pessoas assim, pessoas mais voltadas para a questão devocional do que qualquer outra coisa. E elas não estão erradas. Há pessoas que são de um outro tipo psicológico, são as pessoas da ação. Por exemplo, das pessoas que trabalham com a marmita, que trabalham arregaçando as mangas, produzindo isso, fazendo aquilo, preocupado com atividade, com ação. Elas se realizam na vida. Elas seguem a trilha da ação. Elas entendem que o caminho do desenvolvimento espiritual, da realização, passa pela ação. Tá ok. Para ela, pouco importa a devoção, pouco importa o intelecto, pouco importa a questão filosófica. Para ela, o que importa é agir. Nós temos muitas pessoas aqui, e essas pessoas fazem o negócio funcionar. Isso é importantíssimo. Há aquelas pessoas que seguem o caminho do intelecto, da investigação, do aprofundamento, do estudo. Também ok. Há algumas pessoas aqui assim, caso, por exemplo. Mas há outras pessoas. Aquelas pessoas são as pessoas da disciplina. As pessoas que adotam o caminho da disciplina, seja ela qual for, de todo dia estabelecer uma disciplina, uma conquista, uma busca, um enfrentamento de si mesmo, um enfrentamento das suas fraquezas, um enfrentamento das suas dificuldades, disciplinada. Também é um caminho. Então, nós estamos diante de diversos tipos psicológicos, tipos distintos de se relacionar com essa questão. É importante a gente entender isso para não acharmos que apenas a forma de ver o mundo, de perceber as coisas, é a mais correta. Isso ajuda a gente a inserir o outro, a gente compreender o outro, aceitar o outro como ele é. E sair um pouco, às vezes, dessa trincheira de querer pautar o comportamento do outro, o pensamento do outro, e achar que a sua visão é a única.
Cara, por que eu estou dizendo isso? Eu não sei. Se eu disser para vocês por que eu estou dizendo isso, eu sinceramente não sei. Desde o momento que eu sentei aqui, estou me cutucando para falar. Pode falar, João. Eu acho que o momento oportuno para a gente falar sobre os extremismo. E, quatro pontos que você colocou, tem gente que não tem um bom senso de ser extremista. O extremismo a gente vai levar para a gente, principalmente o nosso. Na verdade, não é isso. Bom senso. Do meio. Né? Sempre a gente tem que ter pessoas que são, como o senhor disse, uma muito mais focada no entendimento, outras mais focadas na execução, outras na própria disciplina, e outros da devoção. E está tudo ok. É esse entendimento. O extremismo, ele é um nome diferente, mais bonitinho, mais rebuscado, que criaram para fanatismo. É só isso. Então, quando você defende demais Cazuza dizia, ideologia, eu quero uma para viver, está louco, não tem que ter ideologia nenhuma. Não temos que abraçar ideologia. Quando você abraça qualquer ideologia, você está sendo doutrinado. Você está deixando de ser você mesmo e está se tornando uma pessoa programada por uma ideia, por conceitos, por valores, por uma doutrina. Você passa a ser uma pessoa doutrinada. Então, a gente tem que ser livre, desapegado e trabalhar a nossa capacidade de amar, de aceitar o outro como ele é, as pessoas como elas são. O mundo, sem transformar o mundo num problema, sem sabe, sair um pouco dessa trincheira. Hoje existem várias trincheiras, especialmente essas trincheiras ideológicas, né? De ficar o tempo todo militando em torno de valores e de conceitos que não só recrudescem o quê? Sentimentos negativos dentro da gente, sentimentos de ódio, que não nos ajudam no nosso desenvolvimento espiritual. O que ajuda o nosso desenvolvimento espiritual é a nossa capacidade de aceitar o mundo, as coisas, passando. Transformar isso num problema. Correto? Então era esse o recadinho aqui que estava me cutucando aqui para falar. Tem algum recado a mais, Zé? Falar dos convites que estão sendo vendidos para a noite italiana. Só falar com a Silvinha lá na recepção, tá? É no dia 6 de março, aqui nesse salão, sábado à noite. Sobre os cursos, tem o curso permanente, que é nesse salão, pode entrar a qualquer período do ano. E ainda o primeiro ano mediúnico também dá para entrar. Agradecer sobre o bazar, as doações que tem recebido. O trabalho da Marmita, como a gente sempre fala, sempre precisando de colaboradores. Todos os domingos, das 10 às 5. Bom, hoje o evangelho vai ser um pouquinho diferente. Vai ser uma história de um autor não conhecido. Né? A gente sempre pega o tema do evangelho, mas a gente às vezes faz o evangelho à noite, quer dizer, não, a gente faz todo domingo, mas de vez em quando a gente pega essas histórias também, aí onde a gente achou legal trazer. Talvez algumas pessoas aqui já conheçam. Então, essa história ela se chama Aprofunde Suas Raízes, de um autor desconhecido. Então, ela fala assim: existia um médico cujo hobby era plantar árvores no enorme quintal de sua casa. O que mais chamava a atenção era o fato de que ele jamais regava as mudas que plantava, e as árvores demoravam muito a crescer. Certo dia, seu vizinho perguntou-lhe por que não regava as mudas para que elas crescessem mais rapidamente. Então, ele expôs sua interessante teoria. Disse que se regasse as plantas, as raízes se achariam na superfície e ficariam sempre esperando pela água mais fácil vinda de cima. Como ele não as regava, as árvores demorariam mais a crescer, mas as raízes tenderiam a migrar para o fundo do solo, em busca da água e das várias fontes de nutrientes
nas camadas mais inferiores do solo. Assim, segundo ele, as árvores teriam raízes mais profundas e seriam mais resistentes em tempestade. Depois dessa conversa, seu vizinho mudou-se por alguns anos para fora. Ao retornar, notou que a casa do médico havia unido o bosque. Fazia um vento muito forte e gelado. As árvores da rua estavam atadas ao rigor da ventania. Entretanto, no quintal do médico, as árvores estavam sólidas, praticamente não se moviam, resistindo implacavelmente àquela tormenta. Muitas vezes, diante de um problema ou situações difíceis, ficamos esperando a solução vir do lado de fora e nada fazemos para que as coisas sejam diferentes. Deixamos de buscar a solução dentro de nós. Não usamos nossa força interior, que é a capacidade que temos de ser maiores que os problemas. Coragem. Você pode buscar essa força dentro de você. Aprofunde a partir de agora as suas raízes e busque na profundidade do solo. Não espere mais que alguém venha regar o seu jardim. Segure nas mãos de Deus e supere as tempestades da vida. É uma história bonitinha, né? Quanto ensinamento, né? A gente tinha na história. Não é verdade? Às vezes nós nos colocamos a reclamar da vida, desanimamos, entramos no terreno de volta da indignação, nos sentindo injustiçados, não compreendemos por que sofremos, por que é necessário o sofrimento, por que temos que sofrer, qual é o objetivo de sofrermos tanto. Aí vem Jesus e explica: felizes os que sofrem. Mas como é que eu vou seguir um homem desse que diz que quem sofre é feliz? É por isso que na época ele não foi muito bem aceito. Por isso que na época fizeram o que fizeram com ele. Porque o homem que defende que feliz é quem sofre, sim, e infeliz é aquele que compreende o que ele diz. Porque o sofrimento para Jesus, aliás, o sofrimento não só para Jesus, o sofrimento ele tem poder transformador. O sofrimento promove o crescimento. Você está diante de problemas, diante de um período de sofrimento muito grande, automaticamente você é obrigado a fazer uma inflexão. Você entra para dentro de si mesmo e começa a fazer um monte de perguntas, de questionamentos, de investigação. Você quer entender por que você está sofrendo tanto. E esse processo de investigar, de mergulhar, de tentar buscar essas respostas, é o mesmo processo da árvore que está buscando águas na profundeza da terra, ao invés de ficar esperando na superfície de alguém que venha regá-lo para que ele viva. Ela não tenha todo o esforço de criar a profundidade necessária e, em contrapartida, também não vai crescer como uma árvore muito poderosa e bem enraizada, justamente porque aquela água chega fácil na superfície. Então, é isso. É esse entendimento que a gente precisa ter do sofrimento. O sofrimento nos faz voltar dentro de si. E nos torna melhores. Todo mundo que passa por um período de sofrimento, seja ele qual for, eu tenho certeza que vocês já passaram por essa experiência. A gente passa por uma perda, por uma decepção muito grande, enfim, por alguma coisa que provocou uma grave, uma gigantesca frustração, decepção, que nos tornou realmente muito felizes. Todas as vezes que a gente passa por um período assim, a gente sai desse período, a gente volta à luz novamente, a gente já é outro. A gente está transformado. É como se a gente tivesse ganhado, na psicologia eles chamam de resiliência. A gente vai ganhando resiliência, que não é nada mais, nada menos do que aquele couro duro. A gente vai ficando com o couro duro.
Então, quando surge um problema similar, aquilo já não te afeta mais. Você sabe como se defender. Você sabe, você criou uma referência. Você cresceu, portanto. Você tornou-se uma pessoa mais forte. Graças ao quê? Ao sofrimento. Então, o sofrimento ele tem esse poder de nos tornar os melhores. E é difícil aceitar isso. Porque a gente não quer isso, mas essa é a linguagem do universo. É assim que as coisas funcionam. Nietzsche ele dá o exemplo da montanha. E você pode chegar... Quando você está no topo da montanha, a tua visão é ampla. Você enxerga as coisas mais distantes, quase que sistêmica. Você consegue ver tudo estando no alto de uma montanha. O ar é mais fresco. A sensação de conquista e de quem venceu, de quem chegou lá em cima, toma conta de você. Então você entra no estágio do vencedor. Só que para você chegar lá em cima, nós não podemos nos esquecer que teve todo o desconforto da subida. Todo o sofrimento que você teve que enfrentar para chegar lá em cima. Teve momentos que você sentiu dor, teve momentos que você sentiu desânimo, teve momentos que você quis desistir, não quis subir mais, quis ficar parado, ou então se jogar do meio da montanha, encerrar a sua experiência. Muitos fazem isso, né? Mal sabem eles que vão ter que começar tudo de novo lá de baixo, porque não tem jeito. Existe um princípio de evolução, não tem como fugir disso. Então, quando a gente comete um suicídio, por exemplo, a gente atrasa em 200, 300 anos no nosso processo de evolução. Só isso. Nada mais. O que é 200, 300 anos? Não é nada, né? E piora o sofrimento. Porque o primeiro sofrimento que vem para aquele que se suicida é o da decepção. Porque ele vai continuar com a mesma dor, com os mesmos problemas, de uma forma muito mais profunda. As dores morais serão muito mais intensas. Então, a gente tem que pensar muito, tem que estar sempre falando sobre a questão do suicídio, que é a pior alternativa possível. Nós temos que seguir subindo essa montanha, com muita fé, com muita convicção, com muita paciência. E essa subida, ela vai ficando cada vez mais confortável à medida que você começa a aceitar. Quando você para de brigar contra ela. Quando você vai perceber que ela se torna até mais fácil, menos cansativa. A vida começa a ficar mais interessante quando você para de brigar com a vida. Quando você aceita que está sendo conduzido por forças maiores. Quando você entende que você não está no controle, que existe um projeto para o teu desenvolvimento, para o teu crescimento, para a tua realização. E esse projeto foi pensado antes de você vir ao mundo. Que existem forças que estão do teu lado, te ajudando você a subir. E existem aquelas forças contrárias também, né? Dizendo, não sobe não, para com isso, desiste, pula daí, vai fazer outra coisa. É muito sofrimento, isso não é para você. Então a gente trabalha, a gente convive com essas vozes em nossa cabeça. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é você entender que quem tem o poder é você. Você vai conviver com essas vozes. Você vai ouvir essas vozes, mas a decisão é tua. Não é de ninguém. Isso é livre-arbítrio. Então não tem ninguém mais poderoso do que você. Você tem o poder de escolha.